Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal pediu nesta quinta-feira a condenação de 9 acusados de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Entre eles, o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Segundo o MPF, o esquema de Youssef movimentou pelo menos 25 milhões de reais. Segundo o MPF, há elementos suficientes que comprovam operações criminosas dentro da Petrobras para obter vantagens econômicas. A Advocacia Geral da União disse que a campanha de Dilma Rousseff foi cautelosa com o recebimento de doações, mas que eventuais ilegalidades devem ser apuradas e investigadas. 2 empreiteiros que fizeram acordo de delação premiada mencionaram doações de empreiteiras ao Partido dos Trabalhadores e a Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vê com desconfiança a liberação desses depoimentos. No Equador, participando de uma conferência sobre integração sul-americana, Lula questiona a quebra do sigilo das delações e a quem interessa esse vazamento. Quem também se manifestou foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Segundo ele, a oposição está fazendo uma leitura política e distorcida dos depoimentos para criar um clima de instabilidade. A construtora OAS pediu ao Supremo Tribunal Federal a libertação de 4 funcionários que estão aqui na carceragem da Polícia Federal. Os advogados alegam que ter conta no exterior não é motivo suficiente para manter a prisão preventiva, o mesmo argumento considerado pelo STF para libertar Renato Duque. E a Justiça Federal deu mais 15 dias para a PF concluir o inquérito que investiga a participação do lobista Fernando Baiano no esquema. Baiano, apontado como elo entre o PMDB e o esquema da Petrobras, continua preso em Curitiba. Pondé, como saber que esse dinheiro de doação, as construtoras doam para todos os partidos, né? Como saber que o dinheiro é ilícito, veio da corrupção da Petrobras? Como separar o joio do trigo, né? Eu acho que tem vários níveis. Primeiro, se não tivesse nenhuma doação, se o dinheiro viesse todo da iniciativa privada e se você, eu, ou qualquer um quisesse dar R$100 para a campanha do seu candidato, só pudesse doar para aquele candidato, para aquele partido, quer dizer, se você tivesse um jogo um pouco mais organizado e legítimo de doação de campanha privada e não tivesse dinheiro público e não tivesse propaganda política financiada pelo Estado, ou seja, não financiada porque é de graça na televisão, eu acho que esse tipo de arranjo poderia já começar a diminuir questões como essa. Agora, a questão, o fato aí foi os últimos depoimentos que, de alguma forma, aproximaram, né, daquela empresa que um dos diretores no depoimento falou que tinha doado um certo número de reais lá, um número bem elevado, para a campanha do PT de 2010. É claro que a gente pode dizer que outros casos como esse podem estar escondidos, mas a gente só sabe na medida que foi descoberto. A tentativa de dizer que a oposição está jogando com essa questão para desestabilizar o país, eu acho que tem assim. Primeiro, se fosse o contrário, se a gente tivesse um governo de partido X e o PT fosse oposição e os presos começassem a dizer que doaram dinheiro para o partido X, o PT ia fazer um estardalhaço, como sempre fez. Então, tentar dizer que a oposição está se aproveitando, não, ela está se aproveitando do fato dado, mas não por ela. Está sendo investigado e está aparecendo até agora que há dinheiro que foi dado para a campanha do PT de 2010. Agora, a gente precisa sempre lembrar de uma coisa, William. Esse tipo de delação pressupõe que o sujeito que faz a delação, se ele falar alguma coisa que depois ele não prova, cai tudo por terra. Ele vai preso. Então, há sempre uma presunção de que o que ele está falando é verdade, porque senão ele iria piorar a situação dele, o tal delator premiado, digamos assim. Então, acho que a gente não tem como dizer se não existem casos como esse para outros partidos. Mas o que a gente está identificando agora é um caso suposto entre a corrupção e a campanha do PT em 2010, né? Ô Troster, esses vazamentos da delação são impressionantes também, né? São muito impressionantes. Eu acho que, assim, concordo com o que o Pondé falou, mas você poderia fazer, olha, primeiro todas as doações de empresas e, em seguida, fazer relatórios. Que tipo de negócios tem ou vai tendo com o governo? Então, a empresa Luiz Pondé Engenharia doou, por exemplo, para o Partido X. O Partido X doou
10 mil reais. Aí, ó, eu doei 10 mil reais, está no meu balanço para o partido X, e eu fiz essas obras com esse governo. Quer dizer, as pessoas sabem, é lícito você contribuir, sim. Eu acho que não faz sentido os valores de contribuições que as empresas fazem para as eleições. Quer dizer, eu não posso entender que uma construtora dê 20 milhões para isso, para eleger um deputado, uma coisa, ou um presidente, e não podia fazer com esse mesmo dinheiro uma escola, uma creche, um hospital. Então, acho que tem que ser revisto. Pondé, Diogo Moba aqui pelo Twitter. Nossa democracia está tolerante com a corrupção desde o impeachment do presidente Collor? Não, eu acho que o país é tolerante com a corrupção desde as capitanias hereditárias. Não é desde o impeachment do presidente Collor. A corrupção sempre foi parte daquilo que a gente discutiu há algumas semanas atrás aqui, que é essa característica da cordialidade brasileira, de privatizar o público. Não acho que a gente está tolerante com a corrupção há pouco tempo. Pelo contrário, talvez a gente esteja começando a ficar menos tolerante, né?